Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. Programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos o enfermeiro e professor Luiz Felipe Pissaia. Bem-vindo, bom dia, Luiz. Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, eu quero primeiro saber um pouquinho mais de ti. Afinal, a gente sabe que você é lá de Lajeado atualmente, mas você é natural de lá também? Então, a história ela é longa. Eu resido em Lajeado há aproximadamente 6 anos, 6 para 7 anos. Sou natural de Putinga, na região alta do Vale do Taquari. Morei lá com os meus pais a infância toda, até os meus 20 anos, por aí. E depois, então, em função da faculdade, a minha graduação em enfermagem foi na Univates, né? Então, em função da graduação, eu acabei tendo essa mudança de residência e me apaixonei por Lajeado e fico... e não pretendo mudar, digamos assim, porque é uma cidade que acolheu muito bem e eu me sinto bem morando lá, né? Então... resido em Lajeado, tenho as minhas atividades laborais, também trabalho em Lajeado, minha rotina é toda na cidade, na região. Quero saber um pouquinho mais lá de Putinga, como é que foi tua infância, como é que foi estudar por lá, teve que trabalhar também na roça, afinal lá a agricultura domina, né? Sim, região alta toda é muito forte a agricultura, né? Principalmente a avicultura, que é então a minha família domina, digamos assim, né? Trabalhei e ajudei meus pais no sítio durante toda a infância, até os meus 20 anos, né? No início da graduação eu fazia o trajeto todo dia, Putinga, Lajeado, né? Cerca de 1h45 a 2 de viagem. Isso durou uns 3 anos, né? Aproximadamente. Mas durante esse tempo eu ajudei meus pais, sim, que seguem até hoje nesse trabalho lá na cidade. Eu tenho um irmão 5 anos mais jovem que eu, e por lá continua a mesma coisa, né? As mesmas atividades, né? Mas foi uma infância de muita coisa boa, uma infância de muita criatividade, solto, né? Solto assim no campo, e que eu tenho boas lembranças. O que veio primeiro, o desejo pela graduação ou a enfermagem? Na verdade, a área da saúde sempre chamou muita atenção, né? Desde a infância, sabe, aquelas brincadeiras de médico, de ambiente hospitalar, de pensar em cuidar de outras pessoas, em fazer procedimentos. Isso era muito vivo, era a brincadeira de fazendinha, né? No gramado, e a brincadeira de consultório. Eu sempre tive esse amor, assim, por olhar pelos demais, pelo ambiente hospitalar. O hospital sempre chamou muito a minha atenção. Eu acho que as cidades do interior têm muito isso. O hospital é aquela coisa assim, né, incrível, assim, um certo ar de mistério. E eu sempre fui fascinado pelo ambiente hospitalar. E quando eu comecei, então, 2º, 3º ano do ensino médio, na época, né, do colegial, comecei a pensar o que seria do futuro, qual seria o trajeto, né? Eu sempre tive o incentivo da minha família quanto ao estudo, né? Sempre quiseram que eu estudasse, fosse em frente. Então, não tinha escolha, né? Eu tinha que estudar, fazer alguma coisa, né? Logo nas pesquisas, aqueles testes vocacionais que a gente acaba fazendo e tal, sempre área da saúde. Tá, beleza. Daí, vamos fazer enfermagem. Tá, daí tem técnico, tem a graduação. Daí eu comecei a pesar o que cada um faz, o que não faz e tal. Partir para a graduação, né? Mas foi um processo. Eu fiz o meu primeiro vestibular, foi na área do direito. Passei em direito, mas desisti. Eu optei por não fazer. Depois passei para arquitetura e urbanismo e também engenharia civil e desisti. E daí depois fiz, então, disse, não, gente, é enfermagem, chega, né, vai ser isso mesmo. E passei e comecei a cursar em 2011. Conta um pouco mais pra gente, então, como é que foi a tua vinda até Lajeado? Você foi em busca de emprego para conciliar estudo e trabalho? O que acontece na área da saúde é que os cursos, eles têm muitas práticas, muitos estágios, né? E na graduação em enfermagem não é diferente. Na época, desde o 3º semestre já tinham práticas, né? E essas práticas, então, são feitas em hospitais, em clínicas, e a maioria delas em Lajeado.
Então, pensando nessa comodidade de fazer as práticas com mais tempo, sem ter horas de viagem e até questão de recursos financeiros mesmo, porque tu acaba gastando em viagem aquilo que tu pode, às vezes, te manter na própria cidade, né? Pensando nisso, então, eu pensei em vir até Lajeado, e nessa mesma época surgiu uma oportunidade de estágio remunerado na própria Univates, onde eu fiquei por 2 anos enquanto estagiário no ambulatório interno. Então foi uma baita oportunidade onde eu pude exercer, enquanto estagiário, exercer já a enfermagem, vivenciar essa área da pesquisa, que também a gente vai comentar daqui a pouco, né? E me possibilitou, então, claro, um dinheiro extra, né? E também estar mais próximo dos serviços hospitalares, postos de saúde da universidade. Você aproveitou uma oportunidade que muitas universidades têm, que é a questão de você poder trabalhar dentro da universidade e ali desenvolver pesquisas. O teu gosto pela escrita, principalmente agora científica, já surgiu por ali? Sim, sem dúvida. E eu sempre falo e agradeço muito aos professores, principalmente da Univates, pelo incentivo nessa participação. Eu fui estagiário, mas eu nunca fui bolsista de iniciação científica, né? Até comentava com alguns colegas, alguns dias, comentava sobre isso, né? O bolsista tinha que só escrever. Eu gostava de trabalhar, além de escrever, trabalhar, não que ser bolsista não seja trabalhar, né? Mas eu gostava de trabalhar na assistência, em enfermagem. Na parte prática e também escrever sobre, né? E na Univates a gente teve um bom embasamento científico, né? Oportunidades de participar. Na época, eu lembro que eu trabalhei 1 mês ou 2 e eu trabalhava só no turno da manhã, sabe como é que é estagiário, né? Trabalha um turno, daí tinha tarde de folga e eu pensava, gente, o que eu vou fazer à tarde, né? Tinha tempo sobrando e tal, vamos para pesquisa, né? Desde a minha infância eu gostei muito de escrever, de leitura e tal, e eu pensei, olha, é uma saída legal, eu vou me desenvolver enquanto profissional. E eu busquei, na época, 2 professoras do curso de graduação tinham projetos de pesquisa com alunos, orientandos, enfim, demais professores. Mandei e-mail para as 2, uma delas me aceitou como voluntário. E a partir daí, então, isso foi em meados de 2015, nunca mais parei, né? Então, como voluntário, depois no TCC, enfim, sempre trabalhando com pesquisa, sempre envolvido como voluntário nesses grupos, né? E isso deixa bem claro também, é aquele tempo dedicado ao voluntariado mesmo, né? É fazer pesquisa de campo, nós fizemos uma grande pesquisa com diabéticos em Lajeado, onde nós entrevistamos diabéticos de todos os bairros. Isso foram meses e meses visitando os bairros, desde dos mais próximos até os distantes, indo de casa em casa, conversando com as pessoas, coletando informações. E isso é muito gratificante, porque tu acaba desenvolvendo não só a pesquisa, a escrita, mas também conhecendo as pessoas. Tu acaba estreitando esses laços com a população, conhecendo os problemas, né? Quem escreve tem que conhecer esse contexto, o que a pessoa está enfrentando no momento, quais são os problemas que ela enfrenta no dia a dia, né? E a pesquisa está aqui para responder isso, dar estratégias, dar intervenções que podem ser feitas nesse contexto, né? Então, a Univates, assim, continua sendo uma grande mãe para mim, não largo dela, né, durante todo esse tempo, esses anos, porque ela abre portas para quem tem vontade e deseja crescer, seguir em frente. E para mim tá sendo assim exemplar. Vou pegar o teu gancho de seguir em frente. Eu quero saber como continuou a tua vida profissional e como continuou também a vida como aluno. Afinal, você não parou na graduação, você continuou. A minha vida, então, ela é recheada de coisas, né? Eu tenho exatamente 5 para 6 anos de formado. Eu não sou bom de matemática, tá? Mas eu me formei no final de 2016, dezembro de 2016. Já em dezembro eu já tinha um aceite de começar o mestrado na área do ensino, também na Univates, né? Que o processo começa em agosto, né? Eu ainda durante a graduação comecei todo o processo seletivo. Então em dezembro veio o resultado, tive que fazer formatura de gabinete, aquela série de questões para ter o diploma antes, né? Já em janeiro comecei a ter aulas do mestrado, já estava em sala de aula. Concomitante a isso, em fevereiro eu comecei a dar aulas,
também na educação continuada da Univates, que eu continuo até hoje, ministrando cursos de feridas, aplicação de medicamentos, que até hoje são os meus principais viés de trabalho. E em maio daquele 2017, então, 2 de maio, inclusive, né, daqui que um tempo faz 5 anos, eu entrei na Unimed também, Vale do Taquari, Rio Pardo, em uma oportunidade de licença maternidade de uma colega de Venâncio. Aquela coisa, surgiu a oportunidade, assim, me ligaram, Luiz, aqui, ó, tem uma vaga, surgiu teu nome, quer participar da seleção? Eu disse, bora, vamos lá, né? E tô lá até hoje. Dia 2 agora de maio, fecho 5 anos de Unimed também. São coisas que caminham juntas, né? Aquilo que eu te falei antes, né? Eu gosto da parte prática, da assistência e gosto muito de escrever também. E eu não me vejo somente em uma delas. Eu gosto que caminhem juntas, né? Nesse meio tempo, eu fiquei 9 meses em Venâncio, trabalhando pela Unimed. Depois voltei para Lajeado, trabalhando aqui na sede desde então. Finalizei o meu mestrado em 2 anos, né? E logo depois fiz a seleção para o doutorado no mesmo programa de pós-graduação. E nesse meio tempo continuo dando cursos de educação continuada e permanente. Isso é uma coisa que eu nunca parei, né? Tive inserções também no curso de graduação em enfermagem e nos demais da área da saúde, né? Mas que eu acabei dando lugar para o doutorado, né? Não dá tempo para fazer tudo, né? Então foi assim um coração na mão, mas a gente tem que dar prioridades para as atividades, né? Então eu tive que abrir mão de parte das salas de aula para cumprir esse sonho do doutorado, né? E é um sonho porque desde o início eu tinha bem claro assim o caminho que eu iria seguir, né? Quando eu tomei paixão pela pesquisa, eu pensei, eu quero fazer um mestrado. Tá, mestrado não basta, tem que fazer um doutorado também. Então eu pensei, é a hora, agora eu já tô aqui dentro, já tô fazendo curso, fazer a seleção agora vai ser mais fácil, mais tranquilo, porque eu tô inserido nesse meio, né? Então aproveitei e fiz, né? Fiz, passei e agora em setembro é o meu prazo final de defesa da tese. Tu tens ideia de quantos artigos científicos tu já escreveu, tu já publicou? Afinal, foram eles que te levaram a um título de imortal. Conta pra gente como é que funciona isso. Então, o número de artigos só baixando o meu currículo e mesmo assim confesso que ele tá desatualizado. Mas ano passado eu parei para fazer a conta dos últimos 5 anos e passava assim bastante dos 100 artigos científicos que a gente fala no meio científico, né? Fora textos para jornais, para revistas, blogs, enfim, outros meios de comunicação também aqui do Vale todo, né? Ainda em 2016 eu comecei a escrever textos de opinião. Eu pensava, eu gosto muito de escrever e daí tem aqueles momentos assim que tu pensa, eu quero escrever, mas eu não quero escrever sobre alguma coisa técnica. Não quero ter que buscar autores para fundamentar, eu quero escrever uma coisa minha opinião, sabe? E daí eu comecei a buscar parceiros, jornais da própria cidade de Lajeado e que me acolhem desde 2016, né? E agora, no momento, eu tenho uma revista de Porto Alegre, que eu tenho uma coluna fixa, a revista é leve, e faço outros meios também, enfim, convites, enfim, eu estou escrevendo muito para o Jornal do Comércio, também de Porto Alegre. São convites assim que vão aparecendo, a gente vai escrevendo, né? E o título de imortal, que eu recebi ele no dia 13 de março, né, do mês passado. E ele vem pelo Instituto Português, ele vem pela Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul. É uma entidade, uma instituição nominada pelos 2 países, né, tanto por Portugal quanto pelo Brasil. E ela prevê essa valorização de autores, autores que se destacam nas suas produções, nas suas ideias, no compromisso em disseminar essa pesquisa. E eu me considero um grande disseminador de pesquisa, né, de informações, que já se foi o tempo daquele pesquisador que fica enclausurado e trancado ali em casa, escrevendo, dissertando e não comunica esses dados ao mundo, né? A nossa sociedade,
aqui estamos, né? A nossa sociedade é a disseminação de informações. E essa entrega de informações, ela precisa ser feita com qualidade, com muito esmero e carinho. Então, nada melhor do que o próprio pesquisador que fez essa pesquisa, toda essa trajetória, que possa comentar isso para a população. Então, o título de Imortal, ele vem nesse formato, devido a todas as produções, devido ao destaque dessas produções científicas também. Hoje a gente coloca... eu não, né? Mas muitas pessoas colocam em xeque a questão da pesquisa científica, né? A importância da ciência no cotidiano, no dia a dia. Então, esse título ele vem para reforçar a importância do pesquisador, a importância da publicação, a importância que isso tem para a sociedade, né? E quando falo sociedade, sim, as pesquisas elas são nacionais, internacionais, mas as minhas pesquisas são do Vale do Taquari. Então, todos os resultados, as intervenções são do Vale para o Vale. E eu comentei isso já em outros meios também. Cada resultado é um benefício para a região. E é um benefício que por vezes a gente não se dá conta. Aquilo melhorou, aquilo não era assim anos atrás, está melhor. Mas passou por uma pesquisa, passou por um processo de estudo, por intervenções importantes da ciência. Então o título vem alavancar essa questão da ciência e também colocar uma responsabilidade. Porque a partir do momento que tu faz parte do grupo de imortais da academia, tu tens a responsabilidade de dar mais qualidade ainda ao teu trabalho e disseminar ainda um maior número de informações, né? Então, não que eu tenha pensado em parar, né? Para minhas pesquisas, para tudo aquilo que eu faço, mas dá um gás assim e diz, olha, Luiz, segue, porque agora a tua função é disseminar informação, é pesquisa científica, seja literatura. Literatura não é algo que eu tenho tanta familiaridade. Eu ainda me considero em desenvolvimento da minha escrita. Eu sou muito mais técnico do que outros gêneros, né, de literatura. Sou muito mais científico, né? Mas eu me aventuro, né? Final de semana ainda eu escrevi uma crônica e assim vai, né? A gente vai alçando novos voos, né? Novos caminhos nesse meio. Mas o título de Imortal vem com essa responsabilidade também de seguir com o trabalho e com cada vez mais qualidade, né? Luiz, eu ia te perguntar o significado desse título, mas acho que você já respondeu com a palavra responsabilidade. Falando ainda sobre a profissão de enfermeiro, eu costumo pedir aqui no programa para que as pessoas deixem um recado para quem tá pensando em seguir nessa profissão. E aí eu falo tanto na questão de enfermeiro como professor, como também alguém que busca pesquisa, alguém que escreve, independente do segmento, como você dizia, né? Deixa um recado para quem está nos ouvindo. A profissão ela é encantadora, é apaixonante. Eu acho que no início eu não tinha tanta noção do que era a área da enfermagem. Como eu comentei lá no início, a minha paixão era por hospital. E acredito que nos primeiros semestres da graduação eu me vi em hospitais, né? Aquela coisa da mística do hospital, de plantões, né? De aparelhos, né? Enfim, o cheiro de hospital, eu tenho uma paixão por cheiro de hospital, eu fico encantado com isso. E eu não tinha noção da complexidade e da ampla gama de áreas que a enfermagem, que o enfermeiro pode trabalhar, né? É uma profissão apaixonante, como eu falei. Tem muito mercado de trabalho a ser explorado. Tem N serviços de saúde que vão desde unidades básicas de saúde até clínicas, hospitais, enfim. Enfermeiro hoje pode montar o seu negócio, né? Pode ter a sua clínica, pode ter o seu serviço de atuação em domicílio, por exemplo, né? Pode trabalhar na Unimed, tem vários os caminhos que a pessoa pode seguir. É um curso muito bom. Novamente aqui mostrando o trabalho da Univates, nós temos um dos melhores cursos, né, em termos de país, né, principalmente estado. É um curso que desenvolve muito a relação entre teoria e prática. A área da saúde não pode ficar somente na teoria, nós temos que praticar. E a prática ela começa entendendo a lógica do procedimento, do porquê que acontece, conhecendo o corpo humano, como que funciona, quais são os processos. Depois tu vai para moldes de borracha, plástico, né? Depois tu tem os colegas, tu consegue verificar uma pressão, esse tipo de coisa. E depois tu vai para campo de estágio, inicialmente observando, o enfermeiro, né, o tutor, fazendo os procedimentos, né?
e depois tu coloca a mão na massa. Então tem estágios, práticas específicos para isso, um desenvolvimento a longo prazo. Cada estágio, cada prática, tu desenvolve uma habilidade, uma competência, para lá no final tá, digamos assim, pronto. Né? Pronto tu não tá, né? Porque a área da saúde é uma das áreas que mais avançou e avança e vai avançar nos próximos anos. Principalmente em função da pandemia, com a função da saúde, né? Agora com a dengue aqui na região também, né? A área da saúde está sempre em foco. Estão sempre nos buscando para orientações, para uma palavra do que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer, né? Cada dia é uma história diferente, né? Mas a área da saúde ela está em alta, então a oportunidade de trabalho não falta. Só que a pessoa tem que gostar disso. É uma dedicação à outra pessoa, é uma dedicação aos pacientes, à comunidade, é entender que tu tem que sentar na frente da pessoa e escutá-la. Saber ouvir a pessoa é a base para entender o que está acontecendo e tentar auxiliar, né? Saber que às vezes tu vai ter que deixar de conviver com a família, por exemplo, para ter alguns plantões. Se tu trabalhar num hospital, por exemplo, vai ter final de semana, vai ter feriado, datas importantes, comemorativas, vão ter noites, madrugadas, dependendo do serviço. A minha rotina de trabalho, ela sempre foi em horário comercial. Mas agora, durante a pandemia da Covid-19, eu ajudei também nos ambulatórios de apoio e tratamento da Covid, ali em parceria com a Unimed, né? Então eu tive uma palhinha de trabalhar em sábado, domingo, 12 horas contínuas, esse tipo de coisa, né? Que pessoas do plantão hospitalar já são acostumadas, por exemplo, né? Quem gosta... Quem tem essa afinidade com a área da saúde, experimente, busque. Hoje nós temos informações assim, joga na internet ali uma vivência, uma prática na área da saúde. Eu visitava, durante a minha adolescência, eu visitava lares de idosos para vivenciar aquilo, entender o que acontecia, como eram os cuidados. Dá para fazer um voluntariado em um desses locais, em até uma unidade de saúde, para se perceber como que tu te sente dentro desses espaços, né? Para depois ter a certeza que se tu quer seguir ou não num curso da área da saúde, né? E isso vale para qualquer profissão, não somente a enfermagem como um todo, né? E na área da escrita, todo mundo que está em casa pode pegar um papel e caneta e começar agora. Pode, mas ela tem um longo percurso a ser desenvolvido. A escrita, ela é uma forma de expressão. Tem várias formas de expressão, a escrita, tem a fala, tem a imagem, tem várias formas de expressão. Eu, por exemplo, acredito que eu escrevo muito melhor do que falo, né? São aptidões que nós desenvolvemos mais no nosso contexto, no dia a dia. Isso é comum, né? Cada um desenvolve aquilo que precisa mais no momento. Então, a escrita ela tem que partir sempre de um gosto, de uma inspiração, de algo que tu tenha um desenvolvimento, um conhecimento prévio. Então, na infância, por exemplo, eu lia os livros de histórias, de contos, né? E a partir disso eu reescrevia aqueles contos, mudando alguns personagens, alguns contextos. Eram as informações que eu conhecia. Porque quando crianças nós não temos muita noção de espaços, de cenários diferentes, né? O nosso mundo é reduzido. E depois, quando adulto, que eu tive conhecimento da pesquisa, tu vai desenvolvendo mais ferramentas de apoio para essa escrita. E quanto mais tu escreve, mais tu desenvolve. E um grande aliado da escrita é a leitura. Tem pessoas que dizem que não, mas eu sou super a favor. Não tem como tu escreveres algo se tu não tem uma leitura, se tu não desenvolve bem a tua, digamos assim, o teu know-how de palavras. Ou tu sempre vai escrever a mesma coisa, né? Todo dia tu escreve a mesma coisa, ou tu vai ter que desenvolver isso. Tu tem que buscar essas palavras, esses contextos por meio da leitura, né? Então, quem gosta de escrever, pratique. Essa é a dica, né? Pratique muito, né? Pratique, independente do gênero de escrita que for, se for científico, for literatura, enfim, for conto, enfim, pratique isso todos os dias, né? Eu tenho uma rotina que todos os dias eu escrevo alguma coisa, todos
os dias. E alguma coisa vai desde 10 páginas até uma frase. O meu parâmetro é o tempo que eu tenho. Então, dependendo do dia da semana, tem dias que a gente tá mais cansado, sonolento, então não rende tanto. Mas todos os dias eu escrevo um pouco. E diferentes formatos de escrita. Tem dias que eu sento e escrevo sobre questões técnicas da área da enfermagem que eu estudo. Tem dias que eu me aventuro por um texto de opinião sobre algo que está acontecendo. Outro dia eu escrevo sobre a pandemia. E esses textos de opinião também, eles me desafiam muito. E isso é interessante. Porque eu sou da área da saúde, mas os meus textos de opinião não são sobre a área da saúde. Então isso me desafia a buscar leituras fora da minha área para depois traduzi-las no meu entendimento. Então, quem curte a escrita, busque desenvolvê-la. Não precisa ter um computador para ficar digitando, pode ser escrita à mão mesmo. Independente se a letra é feia, é bonita, né? O importante é praticá-la. Quanto mais se escrever, mais você vai ter a prática e mais vai dar vontade de seguir com aquele tema, né? Conhecimento nunca é demais. Luiz, parabéns pelo título de imortal da Academia Luso-Brasileira de Letras do Estado. Muito bom poder conhecer um pouquinho mais da tua história e saber como é que tu te organiza para dar conta de tudo que tu faz, né? Enfermeiro, professor, trabalha, escreve, pesquisa, meu Deus do céu. Muito obrigada, até a próxima. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Esses espaços, eles são importantes para discutir, né? Realmente, não somente a carreira, mas também oportunidades de inspiração, né? A partir de outras pessoas. Então, obrigado pelo espaço a todos. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Luiz Felipe Pissaia, enfermeiro e professor. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.